Ainda de pé como você está, feche os seus olhos. Pai, fala conosco nessa manhã. É a Tua palavra. É a Tua palavra. Que eu seja só um instrumento em Tuas mãos. E que o Teu Espírito fale, Senhor. E dê-nos um coração disposto a obedecer. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor. É bom estarmos na presença do Senhor. Amém. Eu quero ganhar tempo. Nós estamos aqui numa das nossas séries de mensagens. Semana passada iniciamos uma nova série de mensagens que eu denominei série Identidade. É uma série que vai nos ajudar a identificarmos, não é? Ou a termos pelo menos um discernimento da nossa identidade como cristãos. Eu iniciei essa série baseada no estudo bíblico que nós estamos fazendo às quintas-feiras aqui com os nossos obreiros e estudamos uma das lições que fala a respeito de sermos discípulos. E eu achei muito importante essa lição e uma das passagens, uma das palavras, dos comentários, aliás, um comentarista, um escritor, fez um comentário muito interessante e eu senti no coração por bem de nós falarmos sobre isso. Depois que nós começamos então no domingo passado, eu disse nos próximos domingos estaremos trabalhando um pouquinho mais nessa série. Mas é um assunto de extrema importância, irmãos, porque nós cantamos aqui que quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Mas eu quero estar, eu não quero só cantar, não é? E como foi dito na nossa mensagem inicial aqui, o escritor do livro O Evangelho e a Lei, o professor de Cambridge e teólogo que viveu nos meados do século XX, C.H. Dodd, ele salientou que grande parte do Novo Testamento segue um padrão. Ele disse que as passagens com instruções a respeito das verdades da salvação são acompanhadas por passagens nas quais, e eu quero que você guarde isso, são apontadas as suas consequências práticas. As epístolas, por exemplo, começam normalmente com ensino sobre a obra de Cristo e concluem com orientações sobre como os crentes devem viver. Nós estamos falando de algo prático aqui, tá? Romanos, por exemplo, Gálatas, Efésios, 1 Pedro e outras epístolas falam da nossa maneira de viver, Colossenses e assim por diante. A proclamação das boas novas e outras instruções acerca da realidade da fé distinguem-se claramente das passagens que apresentam um ensino prático sobre como viver. Então, C.H. Dodd, ele identifica características principais nessas passagens, nesse ensino prático sobre como a vida do cristão deve ser. E, portanto, hoje nós daremos continuidade nessa palavra, nessa série de mensagens, que se você tiver temor de Deus, vai mexer com a sua vida. Eu espero que mexa. No domingo passado nós começamos essa mensagem e eu sei que essas mensagens vão fazer-nos pensar e repensar o nosso modo de vida cristão, a nossa condição como cristãos, se eu estou vivendo como cristão. E no domingo passado nós falamos que o Novo Testamento, ou no Novo Testamento, existe uma ordenança de que cada cristão deve reformar a sua conduta. A pessoa que aceitou Jesus ou que recebeu Jesus em seu coração e foi recebido por Jesus precisa ter uma nova conduta. A Bíblia fala de transformação de conduta, a Bíblia fala de mudança de vida. Não dá para você viver aqui dentro como você vivia lá fora. Existe uma distinção muito clara do que é ser crente e do que é não ser crente. Algumas pessoas não entendem isso e elas confundem tudo.
vivem lá fora e aqui dentro uma vida promíscua, devassa, uma vida cheia de problemas. E eu não estou dizendo que nós não temos problemas e nem pecados. Eu só estou dizendo que nós, como cristãos, devemos a cada dia buscar a reforma da nossa conduta. Isso é transformação, isso é santificação. Onde nós ouvimos e falamos na palavra de Deus sobre andar, viver, caminhar cristão. Falamos da responsabilidade que temos de, como cristãos, não andarmos em conformidade com este mundo. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, nos alerta e desperta-nos, ou alerta-nos a despertarmos do sono, deixando claro que a igreja do Senhor às vezes dorme. Ele fala, despertas tu que dormes. Por que nós devemos despertar do sono? E ele dá a resposta, ele diz, porque agora a vinda de Jesus está mais próxima de quando nós iniciamos nossa caminhada na fé. Cada dia que passa, ele está mais perto. Cada dia que passa, enfim chegará o dia em que pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre como o cristão deve expor as virtudes típicas do modo de vida cristão. Eu tenho a minha conduta reformada e, portanto, agora eu passo a expor isso, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque o meu interior foi reformado, então o meu exterior começa a ser luz, dia após dia, até que ela brilhe como o dia da alva. Quando falamos das virtudes típicas do novo modo de vida, estamos falando das coisas mais simples do modo de vida cristão. Não estamos falando aqui de estudos teológicos aprofundados, não, nós estamos falando de uma transformação simples e corrente que acontece na vida de cada cristão em decorrência da sua chegada à fé. Estamos falando de coisas que o cristão verdadeiro deve buscar. Eu estou falando de uma transformação que não acontece só porque você veio à igreja e ergueu a sua mão. Eu estou falando que existe uma busca, como fruto de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, quando decidimos segui-lo, porque eu falei aqui que não é o simples gesto ou ato de levantar a sua mão, mas é o ato de segui-lo. O Espírito Santo vem habitar em nós e passa a fazer um trabalho de transformação, de santificação, que só Ele pode fazer. Ele fala com você. Claro que depende da nossa vontade, claro que depende do esforço de cada um também, porque senão nós jogaríamos toda a culpa dos nossos erros no Espírito Santo. É porque essa área Ele ainda não transformou em mim. Mas não é verdade. Ele vem trabalhando. E nós, às vezes, somos teimosos. E eu disse aqui, vou repetir, que cada vez que Deus fala a você e você não obedece, você endurece. Deus falou, eu não obedeci, eu endureci. Cantamos aqui hoje, dá-me um coração igual ao teu, disposto a obedecer. O coração do crente, do filho, tem que estar disposto a obedecer. É uma disposição nossa. Na quinta-feira, durante a nossa aula, a nossa irmã Jéssica usou uma expressão muito boa. Ela falou da vontade, do desejo. Tem que haver intenção, disposição, intencionalmente. Eu tenho que querer, acima de tudo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses, ele inicia a carta dizendo que ele estava muito feliz com a fama da palavra de Deus que havia ido para outras partes do mundo por causa dos colossenses, da fé deles. Ele falou, olha, a vossa fé alcançou outros lugares do mundo. Algumas partes remotas do mundo, a sua fama chegou por causa da fé em Jesus. E aí, ele diz assim, do versículo 9 e o 10, nos versículos 9 e 10, nós vamos usar essa palavra hoje, Colossenses 1, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais
cheios de conhecimento, do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu quero seguir o mesmo raciocínio que eu segui a semana passada e vamos expor um pouquinho esse texto. Eu vou fazer de forma expositiva, porque quando nós expomos a palavra de Deus, não é o nosso pensamento, é a palavra de Deus. Não foi aquela revelação que eu tive na madrugada orando, é a revelação que Deus já deu na sua palavra. Não descarto a revelação que Deus nos dá na madrugada ou no dia, mas essa daqui é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses que ele está em constante oração por eles, para que eles sejam cheios do conhecimento da sua verdade. E nós lemos esses textos e não entendemos muito, ou não paramos muito para pensar, mas o que é ser cheio do conhecimento da vontade de Deus? É interessante porque expressa o desejo profundo do apóstolo para que aqueles crentes conheçam a vontade de Deus para as suas vidas. Eu vou abrir aqui um parêntese e te fazer a pergunta: qual é a vontade de Deus para a sua vida? Parou para pensar? Já pensou nisso algumas vezes? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida como grupo? Será que entendemos o plano de Deus ou o plano que Deus tem para cada um de nós? Ou nós vivemos a vida? Né? O pagode de não sei quem, deixa a vida me levar. Falar isso no púlpito é até blasfêmia, né, irmão? Mas tem crente que vive assim. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida vai levando, a vida vai te levando. E você não entende, você não sabe, mas existe um propósito, um plano de Deus para a sua vida. Mas pastor, por que é importante que eu conheça esse plano? Por que é importante que eu conheça o propósito de Deus para a minha vida? Porque conhecer o propósito de Deus para a minha vida não somente me anima a prosseguir, como também me leva a fazer a sua vontade. Irmãos, se eu sei, só para você pensar, que o meu Pai, que me ama, que enviou o seu único Filho, nós lemos aqui hoje, enviou o seu único Filho para me salvar, me resgatar do pecado, quer que eu faça, Ele quer, esse Pai que me ama, Ele quer que eu faça determinada coisa. Por que não fazê-lo? Se eu não fizer, significa que eu desprezo o amor do Pai. Eu desprezo o amor do Pai. Muitos de nós, eu falei aqui domingo passado, usando a mensagem do pastor Ron, desprezamos o amor do Pai e queremos só as bênçãos dele. Olhamos para as mãos do Pai, não olhamos para a face dele. Pedimos o que ele tem para nós, mas não queremos estar frente a frente com ele pelo simples fato de estar com ele. Você quer um momento mais gostoso do que entrar na presença de Deus e adorar a ele? Sentir a presença dele aqui, dizer para ele que nós amamos ele, sentir o amor dele por nós. Conhecer a Deus e a sua vontade significa servir com excelência. Servimos com excelência? Ou nós somos aqueles crentes meia boca? A grande batalha do inimigo e do sistema do mundo é nos distrair. É nos amoldurar ou nos moldar, nos colocar na forma e nos adequar às coisas do mundo, para que nunca cheguemos ao conhecimento da vontade de Deus. Presta atenção na sua vida. Está corrido? Levanta de manhã, loucura, chega à noite em casa, está um bagaço. E a vontade de Deus era só para você sair e dirigir aquela carreta de 50 toneladas? Ou será que você
durante os momentos que você estava ali, limpando aquela casa, pregando aquela madeira, fritando aquela coxinha, né? Será que você estava falando com Deus? Pai, revela a tua vontade na minha vida. Será que eu vim aqui só para isso? Senhor, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero conhecer a tua vontade. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Revela a tua vontade para mim, Jesus, para a minha vida. Foi o próprio Jesus quem disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a vontade de Deus se revela para nós nas Escrituras. Quando Deus usou o profeta Oséias para falar, para chamar a atenção do seu povo, ele reclamou porque o povo não tinha conhecimento. Ele disse: o meu povo foi destruído. Em algumas traduções diz: está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E aí Deus dá uma reviravolta, ponto e vírgula, ele fala: porque rejeitastes o meu conhecimento, também eu te rejeitarei. Você poderia ser, você poderia fazer, você poderia estar no centro da minha vontade, mas você rejeitou isso. Você caminhou para longe da minha vontade, portanto, eu também te rejeitarei. Ah, irmãos, a palavra é forte demais. Vivemos hoje o mesmo problema de Israel. Deus nos chama a atenção porque temos acesso ao conhecimento. Eu sempre falo, temos dezenas de versões. A maioria de nós aqui fala mais de uma língua. Pode ler inglês, pode ler espanhol, pode ler português, outros até outros idiomas, mas nós não lemos nenhuma e não conhecemos nenhuma. O mundo nos atrai muito mais. Ouvimos, lemos e às vezes não praticamos, o que é pior ainda, porque você é semelhante àquele que se olha no espelho e virando as costas não lembra mais do que viu. É o que Tiago fala. Ouvintes, mas não praticantes. Deus nos chama a atenção. Temos acesso a esse conhecimento. Temos acesso a essa palavra, mas desprezamos o conhecimento. Ouvimos e não praticamos, descartamos. É como quando pedimos aos nossos filhos para fazer alguma coisa, para tomar alguma determinada conduta, e na adolescência eles falam assim: eu sei, pai, tá bom. Ele está dizendo: para com esse assunto que eu não vou obedecer. Tá bom, mãe, mas não vou fazer, na cabeça dele, né? Às vezes algum deles diz assim: você não sabe de nada. Às vezes nós falamos a mesma coisa para Deus: você não sabe de nada. Sou eu que domino, determino, faço aquilo que eu quero fazer. Deus nada. Mas pouco tempo depois, você vê o que você fez. E aí cai o arrependimento. A despeito de ter dito que sabia, e às vezes que o seu pai não sabe de nada, vamos e fazemos o errado. Assim nós fazemos. Ouvimos e até entendemos, mas na prática a coisa é diferente. Vou ganhar tempo aqui. O apóstolo Paulo continua assim: oramos por vós para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. E ele diz: em toda a sabedoria e inteligência espiritual. O apóstolo Paulo sabia, irmãos, que seria impossível aos irmãos colossenses adquirir o conhecimento de Deus sem a ação do Espírito Santo. Sabe por que nós falhamos? Porque nós temos até muita coisa aqui, só que nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós aqui dentro. Nós conhecemos. Eu sei que não pode mentir, mas eu minto porque não está aqui. Por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu faço errado, mas eu sei que é errado. Mas se eu tivesse colocado a palavra de Deus aqui dentro do meu coração, e não só aqui na minha mente, eu teria feito. Então Paulo ora
para que eles não somente tenham o conhecimento da vontade de Deus, mas que isso aconteça através de toda a sabedoria e inteligência espiritual. O que é isso? É impossível para qualquer pessoa, por melhor intencionada que esteja, adquirir o conhecimento que traz a mudança, que diz não ao pecado, que enfrenta o pecado, o seu próprio eu, que diz assim: aconteça o que aconteceu, eu vou falar a verdade. Aconteça o que aconteceu, eu vou trilhar nesse caminho. Por que é que pessoas são queimadas pelo Evangelho nos dias de hoje? Essa semana alguém me mandou, de março de 2019, uma jovem sendo queimada viva, porque não negou a sua fé. E nós negamos a nossa fé no batidinho de pé do diabo. Parecemos aqueles chihuahuas, né? Late, 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 late. O diabo bate o pé assim, assusta. Negamos o Senhor. O Senhor quer compromisso da sua igreja. Nós não vamos fazer a diferença enquanto não houver um compromisso profundo com Deus nos nossos corações. É impossível sem a ação do Espírito Santo. Você pode estudar, você pode decorar, você pode ser mestre, doutor, PhD, seja lá pós qualquer coisa, pós-doutorado, se não houver a ação do Espírito Santo na sua vida, não passa de conhecimento superficial da sua mente, que você esquece. Para que tudo isso desça ao seu e ao meu coração, é necessário uma entrega, uma rendição total daquilo que somos na presença de Deus. Sabe aquele hino assim? Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Se você está disposto a deixar os seus prazeres carnais, se você está disposto a deixar o seu eu, o seu ego, a sua própria vontade, então você pode dizer isso: eu vou deixar tudo, Senhor. Eu não vou fazer mais o que eu quero, eu não vou mais dominar a minha vida, eu não vou mais dirigir a minha vida, agora está em tuas mãos, porque tudo deixarei. Tudo deixarei, mas você precisa da ação do Espírito Santo. Precisamos de sabedoria que vem do alto. Precisamos de sabedoria que vem do Espírito Santo. Paulo ora para que aqueles homens recebam, aquela igreja receba a sabedoria e a inteligência espiritual, ou tenham a sabedoria e a inteligência espiritual. Isso, irmão, significa discernimento acima da média. É aquela revelação mesmo. É um discernimento que somente o Espírito Santo dá, e não é nenhuma coisa doida. É você entrar na palavra de Deus e viver a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo em você. Não é uma experiência ou vivência, porque isso todos nós temos experiências, todos nós temos vivência de vida, mas é discernimento espiritual. É você saber, apesar de não saber que não pode. Essa semana alguém me perguntou: como você fez isso? Como você tinha algum conhecimento nisso? E eu falei assim: não. Mas o meu coração se fechou para aquilo. E eu não fiz. E eu sabia que Deus estava no negócio. E eu não fiz. E eu orei e Deus continuou fechando meu coração. E eu não fiz. E eu não fiz. E Deus estava naquele negócio. Às vezes eu não entendo por quê. Eu só não faço. E Deus está no negócio. Às vezes eu não entendo por quê, mas eu vou e faço. E Deus está no negócio. Mas é você colocar nas mãos de Deus. É pedir discernimento para Deus. E nós falhamos ainda assim. É a sabedoria que Salomão pediu para Deus. Se você lê o livro das Crônicas, ou do segundo Reis, você vai ver que Salomão ficava olhando para o pai dele. E eu acho que Salomão começou a falar assim: como que eu vou fazer esse negócio? Meu pai é homem vivido, homem de guerra, varão poderoso, rei, está acostumado a julgar. A Bíblia diz que ele ficava vendo o pai julgar.
E eu acho que quando ele foi levado ao trono, aquele negócio atemorizou ele tanto que ele falou, eu não sou igual ao meu pai. Irmãos, quantas vezes eu me pego pensando como que eu vou fazer, porque eu não sou o pastor Ron. Como que eu vou fazer para decidir isso? Como que eu vou fazer para decidir aquilo? Porque eu não tenho a mesma vivência, eu não tenho a mesma experiência, eu não tenho a mesma cabeça. Eu queria tanto ter a inteligência, queria tanto ter a sabedoria bíblica que alguns homens de Deus têm. Eu falo, como que eu vou fazer isso, Senhor? E eu vou para os pés dele. Porque eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso, mas ele pode. E ele vem e dirige as coisas e as coisas acontecem. Salomão via o pai dele, quando ele entrou na presença de Deus, Deus se apresenta a ele e fala, Salomão, me pede o que você quer. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu riquezas, nem poder, ele pediu sabedoria. E Deus falou assim, por que não me pedistes riquezas e não me pedistes bens materiais, mas me pedistes sabedoria do céu? Eu te darei sabedoria como nenhum outro homem teve na terra. E te darei riquezas como nenhum outro teve. Sabe que o diabo ele inverte no nosso coração e nós buscamos riquezas. Jesus disse, buscai primeiro as coisas, o reino de Deus. E as outras coisas eu vou acrescentar. Foi isso que ele fez com Salomão. Nós erramos. Foi assim que Jesus se comportou quando ele estava na terra. Sabedoria do céu. Era por essa razão que os homens não podiam discutir com Jesus. Quando Estevão está sendo julgado e ouvido, a Bíblia diz que aqueles homens não podiam resistir o poder das palavras de Estevão. E eles não podendo mais resistir, eles se iraram e resolveram apedrejar Estevão. Da mesma forma eu oro para que o Senhor enche esta igreja de sabedoria que vem do alto, de inteligência espiritual, para que possamos ganhar essa cidade de Fall River para o Senhor Jesus. Nós precisamos de sabedoria que vem do alto. Precisamos do Espírito Santo mais do que nunca. Precisamos de um reavivamento espiritual em nossas vidas, em nossas casas, em nossas igrejas, em nossas famílias, em nossas escolas, nos nossos departamentos governamentais. Precisamos que o Espírito Santo haja novamente. Precisamos clamar e dizer, faz de novo, Jesus. Faz outra vez um reavivamento neste lugar, na Nova Inglaterra. Chacoalha de novo as bases da Nova Inglaterra, para que o mundo saiba que o Senhor ainda é Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos séculos. Aviva, Senhor, e no meio dos anos, faze-a conhecida. Nós somos a igreja do Senhor, não importa quantos. É tempo de clamarmos, é tempo de pedirmos e orarmos por um reavivamento de novo na Nova Inglaterra. Aviva, ó Senhor, a minha vida. Aviva, ó Senhor, a minha casa. Aviva, ó Senhor, a minha família. Aviva, Senhor. Mas ele continua explicando o motivo da sua oração. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais. O Senhor nos enche, não para sermos cheios só para nós, não para termos só para nós, não para nos mostrar ao mundo só. Não, tem um motivo, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Parece que Paulo, Pedro, João, Jesus, Davi, esse povo já sabia disso. Eles gostam dessa palavra andar, desse verbo andai. Eles citaram. Eles gostavam desse termo que nós já vimos anteriormente. O termo andar fala do todo da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida.
Como é que nos comportamos em todos os momentos do nosso dia? Como é que nós nos comportamos nos nossos estudos, nas nossas casas, na nossa igreja, nos nossos negócios, nas nossas amizades, na nossa conduta, enfim, em tudo. O dicionário digital traz a seguinte definição de dignamente: de uma maneira digna, em que há dignidade e honestidade, andar honestamente. Traz ainda a seguinte informação: dignamente é sinônimo de honestamente e decorosamente. Eu fui buscar o decoroso. Decorosamente, de uma maneira decorosa, em que há decoro, em que há decência, andar decentemente. Acho que explica bem. Precisamos andar, precisamos nos comportar, nos apresentar diante do Senhor dignamente, para que possais andar com dignidade ou dignamente diante do Senhor. E é bom que isso fique muito claro para nós, que em tudo o que fazemos, em primeiro lugar, estamos fazendo para Deus, porque é isso que a palavra de Deus diz, ou pelo menos, em primeiro lugar, é Ele quem vê. Você pode se apresentar muito bem diante do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, dos seus amigos, mas não se apresentar de forma digna, decorosa, decente, honesta diante de Deus. E isso é grave. Andar diante de Deus de forma digna significa em tudo, tudo com tudo maiúsculo. T-U-D-O maiúsculo, tudo. Não é em quase tudo, é em tudo o que vamos fazer. Precisamos fazer reconhecendo em primeiro lugar que estamos diante de Deus. E que dele ninguém se esconde. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei eu da tua face, ó Senhor? Se eu subir às nuvens, o Senhor ali está. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor ali também está. Se eu tomar as asas da alva e subir, o Senhor ali estará comigo. E aí ele vendo que não pode fugir do Senhor, ele diz: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero chegar na tua presença um dia, Senhor. Quando enfim chegar o dia, eu quero, pela graça de Jesus, lá estar. Tudo. E aí ele fala também, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Irmãos, se eu e você temos que agradar alguém, esse alguém é Deus. Em primeiro lugar. Sabe qual que é o nosso problema? Nós agradamos as pessoas primeiro. E tem gente que tenta agradar todo mundo, né? E quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Quem agrada todo mundo não agrada ninguém. E Jesus já disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Gente que tenta a todo custo agradar a todos e não consegue agradar. Pastores que estão agradando todos para não perder a popularidade. Eu já falei aqui que pastor não vive de popularidade. Pastor vive de fidelidade, responsabilidade com a palavra de Deus. O grande problema dos púlpitos hoje é querer agradar as pessoas para ter as pessoas na igreja. Me perdoe, enquanto eu estiver na presença do Senhor e eu quero estar até aquele dia, eu não vou me preocupar em agradar você, eu vou preocupar-me em agradar aquele que me chamou para a obra dele. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se eu agradar a ele, eu estou bem na fita, como diz o paulista, né? Eu vou estar muito bem, agora agradando você eu não sei. Me agradando, eu não sei. Agradando o meu eu não sei. Precisamos agradar a Deus. E tem que ser em tudo. Você precisa parar de agradar as pessoas que estão à sua volta. Mas você não vai. Mas você não vai fazer isso? Ah, você é boba, menina. Você não vai fazer isso?
Você é trouxa mesmo, rapaz. A vida está aí para a gente curtir. E nós vamos agradando as pessoas. Agradam aqui, agradam ali. Ah, faz isso, pastor. Faz, eu acho que eu vou fazer mesmo. Essa moça é tão boazinha. Deixa ela aí. Deixa ela fazer o que ela quer fazer. É melhor ter ela aqui fazendo o que ela quiser fazer do que não ter ela. É melhor ter ela no grupo de louvor aqui cantando e fazendo o que ela quiser fazer do que não ter. Deixa eu te falar uma coisa. A responsabilidade com a palavra de Deus é muito séria. Jesus disse assim: a quem mais for dado, mais será requerido. Jesus falou, a Bíblia diz que Deus daria à igreja dele pastores segundo o coração dele. E eu não quero aqui, irmãos, ser orgulhoso e nem com a falsa modéstia dizer que eu sou segundo o coração de Deus. A gente luta para ser. Mas que o Senhor se agrade de mim. E que naquele dia Ele não diga, eu nunca te conheci. Ah, irmãos, o peso é muito grande. Se o peso é muito grande para você seguir, o peso é muito grande para mim, muitas vezes, para que eu fale. Porque às vezes Deus me dá a palavra que eu não quero falar. Às vezes eu tenho que dar um não que eu não quero dar, mas é Deus me falando agora, é não. Quando chegar o sim, eu coloco o sim na sua boca. Agora você vai falar não. E tem que agradar a Deus em tudo, não às pessoas. Comece a ter dentro de você o questionamento, o que é que Deus pensa de mim? Em vez de você pensar o que vão pensar de mim. Ah, vai sair da igreja. Ah, vai fazer isso. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não é o pastor quem salva. Eu não morri na cruz do Calvário por você. Foi Jesus Cristo que entregou-se na cruz do Calvário por nós. O seu negócio é você e Deus. Eu só estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Eu estou aqui para falar como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando eu errar, não me imite, imite a Cristo. É de Deus que vem a recompensa para você. E a recompensa nem sempre vem aqui. A recompensa, muitas vezes, vem na glória. O nosso descanso não é aqui. É de Deus quem vem a vida. É de Deus quem vem o perdão dos meus pecados e dos seus pecados. É dele quem vem a vida eterna. É dele quem vem aquilo que você mais precisa, que é a paz na terra e morar com ele na glória. Então, pare de agradar as pessoas e agrade a Deus. Se preocupe hoje em agradar a Deus e você não vai chorar amanhã. Estamos querendo agradar as pessoas do nosso lado e estamos andando de mãos dadas com o mundo. E Satanás não está brincando com a gente. Andamos de mão dadinha com ele. Faz uma besteirinha aqui, uma ali, e nada vai me acontecer. Mas Jesus vai tomar conta disso. Jesus vai entrar com providência nesse negócio. Você precisa mudar hoje. Eu não sei porque eu estou falando com a igreja, mas aquele hino de muito tempo, dos nossos cultos ao ar livre, que dizia assim, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo quer te libertar. Hoje Cristo quer mudar a sua história. Não deixe para amanhã. Tome uma decisão hoje na sua vida. Tome uma decisão hoje na sua vida. Passe a agradar a Deus, porque Ele pode mudar a tua história. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor nos chama ainda para frutificar em toda boa obra. Presta atenção, você foi criado para dar fruto. Você não foi criado para ficar inútil, servo inútil e mau.
inútil. Eu me lembro do testemunho do pastor Humberto Solano Costa, angolano, representante da Angola na ONU. Nosso amigo já esteve aqui. E o pastor Humberto Solano, ele disse que, eu já contei esse testemunho aqui, ele disse que ele tinha um tio que era muito ruim e ele nunca pregou o evangelho para o tio dele. Porque o tio dele era muito ruim, ele queria justiça para o tio dele, ele não queria salvação. E um dia na igreja, ele viu o tio dele sentado lá na frente, ele sentou lá do outro lado. Era uma festa, um congresso, e ele falou, o que esse homem está fazendo aqui? Meu Deus do céu. E na hora do apelo, o tio dele foi para frente em lágrimas e aceitou Jesus. E o tio dele veio até ele e falou, você é crente? Ele falou, eu sou, tio. E você nunca me falou isso. Ele disse assim, o senhor é muito ruim. Ele disse, ruim é você, que tinha água da vida e não me deu. Nós temos a água da vida. Nós temos a água da vida. Não seja ruim, não queira o mal das pessoas. Você não é Deus para julgar quem vai ser salvo. Você não é Deus para julgar a falha do teu irmão. Simplesmente ame e deixe que Deus faça a obra dele na vida do seu irmão. Frutifique. Você foi criado para dar fruto. Nós fomos escolhidos, chamados, nomeados para irmos ao mundo dar fruto. E o nosso fruto ele precisa ser permanente em nós. Nosso fruto não pode ser só na igreja. O nosso fruto não pode ser só na frente dos crentes. O nosso fruto é quando a tentação bater lá na sua porta, te chamando. O seu fruto tem que dizer, Senhor, me fortaleça. Não para Satanás, e sim para Deus. O mesmo fruto sempre. O apóstolo Paulo explica de maneira ainda mais profunda essa palavra, mas quando ele diz aos irmãos da região de Éfeso que nós somos feitos por Deus, ele diz assim, olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deixa eu te traduzir esse negócio, porque em português é muito rasa a tradução. O original está dizendo que Cristo nos criou, falando do segundo nascimento. Mas o termo utilizado aqui, a expressão feitura, quer dizer que nós somos uma obra de arte dele. A palavra em inglês é muito mais profunda, que ela diz assim que nós somos his workmanship. Nós somos criados por ele, feitos à mão por ele. Ele criou você com as suas individualidades, com o seu caráter, com a sua personalidade forte, para que você ande nas boas obras que ele criou para você, andar nelas. Olha, para que você ande, ele não falou para que de vez em quando você faça alguma coisa. Ele diz assim, para que você, as quais Deus preparou, porque somos feituras suas, somos obras-primas dele, obras de arte dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus preparou para que andássemos nela, para que vivêssemos em cima dessas boas obras. A nossa linha é boas obras. Ele nos criou em Jesus. Ele nos deu uma missão, boas obras. E elas, foi Deus quem preparou. Deus já preparou as boas obras que você precisa para andar nelas. Sabe por que a gente anda em más obras, irmãos? Porque a gente quer. A obra de Deus está do lado. As coisas de Deus estão aqui, as do mundo estão aqui. Você decide onde você vai andar. Deus já preparou as boas obras. Veja que o plano, o desejo de Deus para você é boas obras. E muitas vezes nós entramos pelo caminho errado e aí começamos a bater, tropeçar, arranhar, bater cabeça, perder. E você fala, mas não foi Deus que me criou? Foi? Para quê? Boas obras. E por que eu estou assim? Você escolheu outro caminho. O que Deus tem para você, a razão pela qual Ele criou você, é para que você ande em boas obras. O apóstolo Paulo conclui aos Colossenses, no nosso primeiro texto lá, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
crescendo no conhecimento de Deus. Presta atenção. O apóstolo iniciou esse texto dizendo que ele estava orando para que os irmãos colossenses conhecessem a vontade de Deus. Certo? Agora ele encerra essa porção da carta dizendo que eles também devem continuar crescendo no conhecimento de Deus. Conhecer vontade é uma coisa, eu sei o que você quer. Conhecer você é outra. Eu sei o que o meu Senhor quer de mim. Agora eu preciso conhecer Ele, preciso continuar conhecendo Ele. Eu acho muito interessante, porque são duas coisas distintas. Faz uma grande diferença conhecer a vontade de alguém. Porque eu posso conhecer a vontade da minha empresa, mas eu nunca conhecer o patrão. Eu chego lá, todo dia eu leio na entrada da minha empresa, olha, a nossa missão é essa. Você sabe que aquela é a vontade da empresa. Mas você nunca conheceu o patrão. Mas um dia você está lá, vem alguém, te abraça e fala assim, rapaz, você tem sido um funcionário exemplar. Eu queria te levar para um churrasco na minha casa. Quem é você? Eu sou o dono dessa empresa. Nossa, você vai se sentir honrado demais. E ele te leva para dentro da casa dele, te leva para conhecer a família dele. Fala de algumas experiências pessoais que ele teve, alguma coisa íntima. E você passa a conhecer um pouco do seu patrão. E Paulo está falando exatamente isso. Você tem a palavra, você conhece a vontade de Deus. Agora, eu quero que você conheça um pouquinho do seu Deus. E que você prossiga conhecendo o seu Deus. E que você cresça no conhecimento de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus para nós. Nós sabemos que nós precisamos frutificar. Nós sabemos que nós precisamos agradar a Deus em tudo. Nós sabemos que nós precisamos ir e fazer discípulos de todas as nações. E sabemos que essa é a nossa missão. Mas nós temos duas dificuldades aqui nessa área. Primeiro, é difícil frutificar o fruto do Espírito, né? A gente sabe o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade. Eu não quis pregar nisso aqui porque a gente ia ficar aqui até o ano que vem falando dessas coisas que a gente não faz. É bonito na palavra, mas está difícil de fazer esse negócio. Amor, né? Alegria, paz. Amém. E se alguém disser aqui que é fácil, me ensina que eu ainda não aprendi. Eu preciso da sua ajuda. Como eu sei que você é falho que nem eu vou para Deus, que Ele me ajuda. Eu ainda estou desenvolvendo algumas áreas da minha vida, tenho uma dificuldade enorme em algumas delas e eu confesso isso de público. Eu tenho uma dificuldade enorme em algumas áreas. Agora, a segunda dificuldade que nós temos é porque nós precisamos cumprir a missão de Jesus, de ir, fazer discípulos, batizar, ensinar e aguardar todos os mandamentos de Jesus. E isso é parte, claro, da grande comissão que Jesus nos deixou. Agora, a grande comissão, eu só quero fazer um rápido comentário aqui, porque para mim não existe texto melhor para conhecer Deus. Conhecer Deus é grande comissão. Mateus 28, do 18 ao 20. Conhecer Deus está ali. Porque Jesus chega e fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Texto que eu e você sabemos de trás para frente, decor. Certo? Esse texto ele é muito poderoso, irmãos, porque, claro que caberia aqui um outro dia para a gente falar dele, mas é muito bom saber esse texto. Jesus nos deu a grande comissão, ide fazer discípulos, batizando, ensinando. Essa é a ordem. Mas como que nós fazemos isso? Com que poder, com que autoridade? Aí ele vem, logo de início ele começa assim, olha, todo o poder me é dado no céu e na terra. Perdeu a oportunidade de fazer o que o Bruno fez. Aqui está o conhecimento de Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é o meu Deus? Irmãos, eu falei aqui domingo passado sobre crente com medo de demônio, eu não estou diminuindo você não. Por favor, me entenda bem. Porque se tem uma coisa que dá arrepio na gente é demônio.
O cara que falar aqui, que já enfrentou e não arrepiou, sabe quando você está limpando a casa sozinho e dá aquele arrepio? Você fala, ai, Jesus. O primeiro nome que você lembra é Jesus, né? Mas isso aconteceu já com todo mundo. E quando você sente aquela presença? E tem gente que vê ainda. Meu Deus do céu. Aí você já clama o sangue de Jesus. Vira pentecostal na hora. Né? Reteté na hora. Por quê? Porque dá medo. Eu não tô te criticando, não. Mas, às vezes, isso acontece porque nós esquecemos quem é Deus. Quando Jesus se apresenta aos discípulos e fala todo o poder, ou melhor, ele fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho todo o poder. Vocês vão fazer tudo isso aqui na autoridade do meu poder. E para não ficar dúvida no negócio, ele fala assim, e eis que estou convosco todos os dias. Oh, meu irmão, você não anda com Deus de meia boca. Você não caminha com um deusinho de madeira. Você não caminha com uma imagem de escultura. Você tem o Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus. Quando o demônio se apresentar, eu tenho Deus Todo-Poderoso. Eu tenho Deus Todo-Poderoso aqui dentro de mim. Eu tenho Deus Todo-Poderoso. Alguém essa semana falou assim, pastor, eu estava me sentindo tão fraco. Eu disse, você não enfrenta essa batalha em você mesmo. Essa batalha você enfrenta com o nome que está acima de todo nome, com o nome que nós já declaramos aqui hoje, o doce nome de Jesus. Porque ele é doce para nós, mas para as trevas ele é amargo, porque quando ele chega a treva se prostra. Quando ele chega os demônios se prostram e dizem, o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele é o Todo-Poderoso. Existem demônios, potestades, senhores, deuses, e eles têm até algum poder. Mas o nosso Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, de Jessé, que venceu. Vai abrir o livro selado e um dia vai chamar você pelo nome, te convidando para a glória com ele. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Nós temos que fazer que nem Miriam fez. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você já sabe quem ele é. Você já sabe quem ele é. E ele anda contigo. Quando ele disse assim, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, ele estava dizendo assim para você, quer me conhecer mais? Eis-me aqui, eu estou contigo. Você quer conversar com alguém? Eis-me aqui, estou contigo todos os dias. Você está triste? Quer desabafar? Eis-me aqui, eu estou contigo. Você está com um problema? Eis-me aqui, fala comigo. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu errei, Deus! Eu estou aqui. Eu estou aqui contigo, porque eu falo e não falho. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Quem errou foi Adão e Eva, se esconderam, mas Deus veio. Talvez você não sinta a presença dele, mas ele está aqui e ele está contigo. Senhor, eu estou no fundo do poço, eu desço até o mais profundo abismo com você, porque eu estou contigo até a consumação dos séculos. Aleluia, como é bom servir a esse Deus. Como é bom servir a esse Deus, porque Ele está comigo. Não importa onde eu esteja, Ele está comigo. Ainda que seja para me corrigir, Ele está comigo. E esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Fique de pé, por favor. O Senhor nos convida. O Senhor nos convida a testemunhar, a expor
as virtudes típicas de um cristão, de um novo modo de vida. Primeiro, nós temos que reformar nossa conduta. Segundo, nós temos que expor, através do nosso testemunho. E aí acontece aquilo que Pedro falou em 1 Pedro 3,15. Estais sempre preparados para responder com amor e com mansidão a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Quando eu exponho, a pessoa vem e pergunta, e eu respondo, é Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. É Jesus que mudou a minha vida. É Jesus que mudou a minha vida. Eu quero cantar um corinho com você. Talvez você acompanhe aí, Bruno. Jesus Cristo mudou meu viver. Rapidinho. Puxa a altura aí, que eu não lembro de altura. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo. Viver é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Você pode cantar isso mais uma vez? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não há Deus como o Senhor. E o Senhor mudou o nosso viver. O Senhor mudou a nossa forma de andar. E agora, Senhor, nós queremos crescer. Crescer no conhecimento da tua vontade. Com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, Senhor, dê-nos sabedoria. Dê-nos inteligência espiritual. Para que possamos frutificar. Para que possamos andar dignamente na tua presença. E para que possamos, ó Deus, alcançar o mundo, agradando-lhe em tudo, Senhor, para que as pessoas conheçam a Ti através de nós. Pai, no nome de Jesus, toca em vidas aqui hoje. Que ninguém deixe para amanhã a decisão que tem que fazer hoje. E que o Teu nome seja glorificado em nós. Fica conosco, dê-nos uma semana abençoada. No nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém.